refratários e juramentados. O governo pagaria um grande salário para os bispos, um grande salário para os padres. A igreja receberia para os conventos e seminários muito dinheiro. Está claro, não? Ele vai fazer o contrário da Revolução Francesa. Está certo? Os revolucionários jacobinos o acusavam de traição. Ele dizia, vocês não entendem nada. Eu vou dar uma figura que Napoleão não usou, mas que é fácil para compreender a tática dele. Qual era a tática de Napoleão? Napoleão respondia para os jacobinos que eles tinham tentado a violência contra os católicos. Tentaram separar individualmente cada católico do Papa. Porque a grande força da igreja é a adesão dos fiéis em obediência ao Papa. Então a Revolução tentou separar cada católico com a guilhotina do Papa. É como se tentasse pegar uma vassoura, arrancar todos os fios, fio por fio. Um esforço enorme. Napoleão dizia, para que arrancar fio por fio? Pega o cabo. Se os fios estão bem amarrados no Papa, estão bem ligados ao Papa, se nós pegamos o Papa, todos os católicos vêm junto. Se eu pego o cabo da vassoura, vem todos os fios de uma vez. Não precisa arrancar os fios do cabo. É uma loucura tentar separar o povo do Papa. É preciso pegar o Papa. É preciso pegar um Papa e fazê-lo ter ideias revolucionárias. Quando o Papa defender as ideias de igualdade, liberdade e fraternidade, nós teremos vencido a igreja. É o que vão repetir os carbonários 50 anos depois. Se nós elegermos um Papa maçom, nós teremos o domínio da igreja. Está claro? Para dominar a igreja, preciso dominá-la pela cúpula. E foi o que aconteceu no Vaticano II. João XXIII e Paulo VI fizeram um acordo com o mundo moderno. Igualdade, liberdade, fraternidade. Igualdade com a colegialidade. Os bispos mandam contra o Papa. Liberdade e religião. Fraternidade e ecumenismo. Tratar todo mundo como se fossem irmãos. Caim e Abel abraçados pelo pescoço. Abel morreu. É um amor grande, um amor fraterno. Bem, Napoleão dizia, quando ele procurou fazer o acordo com o Papa, ele chamou um general vandeano, um general líder da resistência católica com armas. Eu vou libertar a igreja, mas não é para vocês, é para mim. Eu vou dar liberdade à igreja para mim. A igreja vai trabalhar para mim, para a revolução. Dizia para os revolucionários, vocês fecharam os conventos, então só iam ser candidatos ao clero moços heróicos que não tinham medo de ser guilhotinados. É o contrário que deve ser feito. Muito dinheiro para os conventos e para os seminários. Nos conventos, uma televisão em cada quarto. Não tinha televisão naquele tempo, né? Eu estou fazendo uma adaptação cronológica para entenderem. DVD nos seminários, está claro, não? Vida gostosa, muito dinheiro e muita comida. E muito moço que não tem vocação vai querer pertencer a esse clero, a esses conventos, a esses seminários. Esses serão nossos homens dentro da fortaleza. Eu vou libertar a igreja para a revolução. Pio VII aceitou o acordo. Napoleão exigiu que ele nomearia os novos bispos. Demitiu todos os bispos da França. Demitiu os bispos antigos heróicos e os bispos novos da Revolução Francesa. Todos. E ele nomeou os novos bispos. Então ele pegou um pequeno grupinho de bispos heróicos que tinham resistido durante 10, 15 anos à Revolução. De 1789 até 1802, 4, mais ou menos. 13 anos. Um pequeno grupo deles, 2 ou 3. Pegou 2 ou 3 péssimos, dos piores, mais escandalosos. Por exemplo, o padre Grégoire, que ficou bispo revolucionário. O padre Grégoire, jansenista. E a grande maioria dos que não eram nem de cá nem de lá, nem carne nem peixe, nem católico nem revolucionário, mas os compreensivos. Os compreensivos são numerosíssimos sempre. São os não radicais. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem peixe, nem leão. Sapo. Que vive na terra e na água. Cheio de sapos. Então, era um clero frouxo,
de um episcopado frouxo. Tá claro? Quando ele foi eleito imperador, ele exigiu ser coroado pelo Papa. E o Papa foi à França. E o Papa foi a Notre-Dame. E o Papa sagrou Napoleão imperador da França. Graças a Deus, houve um fato lá que impediu a maior vergonha para a igreja, que seria o Papa colocar a coroa na cabeça do assassino, porque era assassino. Para restaurar a monarquia, exigiu dele que ele matasse alguém. Na hora que o Papa ia coroá-lo, ele tirou a coroa da mão do Papa e ele mesmo se pôs na cabeça, para dizer que ele devia a coroa apenas a ele. E com isso, esse ato de orgulho, ele salvou a igreja da desonra de um Papa dar por a coroa na Revolução Francesa. Então, Napoleão, ele fez o contrário da Revolução Francesa. Claro. A Revolução Francesa perseguiu. Ele não. Ele não. A Revolução Francesa tinha feito uma nova missa. Ele não. Volta à missa antiga. Mas o clero fiel, ele substituiu. Claro. Ele libertou a igreja falsamente. Uma falsa liberdade. Então, o que a Revolução Francesa não conseguiu com a guilhotina, ele conseguiu com a política e com o dinheiro. Tá claro? Com a criação de um clero morno, tíbio, semidemocrático, semi-revolucionário. Daí que vai nascer o católico bonapartista e do qual vai nascer depois o católico liberal, que vai aceitar algumas ideias da Revolução Francesa como conciliáveis com a religião católica. Napoleão foi o gênio do mal que fez essa substituição da posição católica correta por uma posição católica frouxa, morna, tíbia, comprometida e traiçoeira. Tá claro? Napoleão não foi o contrário da Revolução Francesa. Ele usando outra tática, ele fez exatamente o que a Revolução Francesa queria. Ele fez a Revolução triunfar. Fez a Revolução triunfar na igreja. Muitos católicos ficaram a favor dele. Napoleão teve a maior votação para ser imperador nas províncias católicas que tinham lutado com armas na mão contra a Revolução Francesa. A Vendée lutou durante 9 anos, e a Bretanha, contra a Revolução Francesa, com centenas de milhares de mártires. Tá certo? Foram os lugares da França em que Napoleão teve maior votação, porque os padres mandaram o povo votar em Napoleão. Esse é católico. De católico não tinha nada. Quando ele foi para o Egito, ele pôs turbante e aderiu ao maometismo. Onde ele ia, ele adotava. Se ele fosse para a Índia, ficava budista. Tá claro, não. Não ia dormir em cama de prego, essa não. Porque a devoção dele não chegava tanto. Mas que ia tirar a camisa e fingir fazer meditação transcendental, olhando para um ponto vazio no espaço, isso ele faria. Tá claro, não? Tudo bem? Então, aparentemente, ele foi contra a Revolução Francesa. Ele executou o que a Revolução Francesa queria com uma outra tática, em vez da violência, a política. Está claro? Segundo ponto, que vai aparecer um contraste entre Napoleão e a Revolução. A Revolução Francesa foi antimonárquica. Ela detestava o rei, os homens são iguais. Por que só o filho do rei pode governar? Todo mundo tem direito de ser votado e ser eleito. Está claro, não? Nada de herança. Não há herança de cargos políticos. Fora com o rei. Entretanto, Napoleão se fez imperador. Se fez imperador. Tá certo? Para compreender isso, é preciso compreender como tinha terminado a Revolução Francesa. Quando Napoleão fez o golpe contra os monarquistas em 1795, que eu fiz uma alusão só, a Revolução Francesa estava no chão. Ela estava totalmente desmoralizada, completamente desmoralizada pela demagogia, pelas traições, por tudo mais. Robespierre tinha levado a Revolução ao paroxismo em 93, 94. Matavam-se em Paris 110, 120 pessoas por dia com pena de morte. Robespierre era contra a pena de morte, hein? Por isso que ele executava 120 por dia. Em toda a França, a mesma coisa. Uma caricatura do tempo mostrava depois
Sigil toute la France, um túmulo com o epitáfio, aqui jaz a França inteira. Por todo lado eram massacres.